Eu sou do Ouro Verde, torço pro São Luís, torço pro Grêmio, e quando o Inter joga contra os carioca e paulista, eu torço pro Inter. E ele pegou, deu um canudo em mim, eu caí pra dentro do gol, ficou as marquinhas, né? Eu vou dizer o nome dele, Carlos Caetano Velho, popular Dunga. Olá pessoal, o tempo todo parceria com a Terra Vermelha Comunicação e Marketing, trazendo mais um convidado muito mais que especial nessa semana. Daniel Colli, ex-atleta do Ouro Verde, hoje na função de presidente daquela agremiação do bairro Assis Brasil, é quem vem conversar conosco. Um prazer recebê-lo, Daniel. Não, o prazer é todo meu poder falar dessa grande entidade que tem uma grande história, não só em Juiz, como todo o Brasil, que de vez em quando ele se surpreende até pelas... Né, lá Carlos Barbosa, quando foi, saiu em 2010, quando teve a Copa do Mundo e coisa e tal, o pessoal assistia, mas Daniel, não, em 2010 fui presidente também, não, do time aí, até seu Clóvis Tramontina, o dia que nós estávamos lá, porque ele participa das reuniões, né, ele gosta de estar junto, a Tramontina é o tamanho por causa desse cara, né, o cara... Ele vive o momento. Sentou do meu lado, como é que é essa entidade, patrocínio, coisa, porque ele gasta todas as verbas que ele tem para a CBF, né? Mas para te ver como tinha até... Teve, antes da pandemia, um jogo do São Luís e São José, né? O São Luís estava ganhando 1-0 lá e tal, aí terminou o primeiro tempo, e aí uma das rádios, agora vou mentir qual é que é, porque eu não me lembro coisa e tal. E eu estava escutando, né? Não passa... E daqui um pouco, vamos entrevistar aqui o cara de... Não, uma placa de Juí aqui, coisa e tal. Aí, Juí, coisa e tal. E aí, o que achou do São... Viu, e o Ouro Verde ainda existe? Coisa... No fim, a entrevista não foi nada do São Luís e do Ouro Verde. E perguntou desse cara, e o repórter até não sabia muita coisa, né? Então... A gente tem um orgulho, uma satisfação e muito trabalho, né, também, né? O Ouro Verde ele é um clube que sempre foi diferenciado, na verdade. São vários títulos na carteira, o conhecimento que ele tem, dá para dizer, no Brasil pela Copa Arizona, a antiga Copa Dreyer também, que você estava lá, né? Como atleta, como jogador. Era um clube, dá para se dizer, semi-profissional, para não dizer profissional, né? Bom, uma das... Pela qualidade dos atletas. Uma dos racha, né? Porque todo lugar com o tempo cria uns racha, né? Inclusive, nós comentamos a recém do Lauri, né? O Lauri e o ex-presidente Neri Zimbra Lopes e uma ala do Ouro Verde, né? Queriam participar da segunda... Naquela época não tinha essa ABC, era a segunda divisão do campeão. Tanto que jogava contra o pessoal de Ibirubá, que jogava aquele jogador que ficou famoso também, jogou no... Criciúma, agora Griso. O Griso se propôs a vir, né, coisa e tal. E a outra ala, que aí tinha o ali do baixo, né, a turma toda não queria envolver o time nessa coisa, mas aquela era uma grande oportunidade, porque realmente, eu vou te dizer, eu sempre digo até, hoje o meu piá jogava nas categorias de base do Criciúma, e depois aí... Isso que ele tem 1,80 m, era zagueiro, um bom zagueiro, tanto que, né, o Denis também veio lá de Criciúma, né? Eu disse, viu, eu vou te falar uma coisa pra ti, o dia que tu vê ou jogar com o Paulo Perim, aí fui dando o nome, mas eu dei o Paulo Perim, e um dia ele foi jogar na Fucotre, tava um joguinho do Nostalgia, que nada mais era que o próprio Ouro Verde, né? Sim. Entendeu? E ele sentou lá. E daqui a pouco um deles se machucou, porque só estavam em 5, normalmente era assim, tem 10, mas vai só 5, claro, né? Tá, e ele entrou, passou uns dias, pai, viu? Meu Deus do céu, a bola vinha quadrada, ele dominava, mandava redondinha. Esse era o Paulo Perim, né? Mas não é possível. Aí eu sempre, uns caras assim, nada, né? Tu fala, mas não. E Ju foi um dos maiores celeiros de jogador de futebol, né? Tem gente que diz assim, não, vocês falam demais. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Chama a gente de saudosista, né? Vou dizer uma coisa pra ti. Tu já ouviu falar num tal de Iniesta do Barcelona? Do Barcelona, já. Ele ia ficar no banco do Paulo Perim. Porque era muito mais jogador. E assim eu vou te dizer, os outros caras que jogaram, o Tony, o Lauri, tanto que o Lauri jogou profissional, não quis ir pra frente porque enraizar... um dos goleiros que tem, o Valmir François, que depois já era da minha geração, né? O
cara foi pro Inter, foi aprovado, não quis porque quis casar. Hoje já passou da época dele, mas tenho certeza que esse cara ia jogar num Corinthians, num Palmeiras, sem medo de errar, né? E assim vai indo vários jogos. O Guilherme Macúria, né? Foi centroavante do Grêmio. Então, assim, não é saudosismo. É que naquela época, o que acontecia? Pega o Capucho, irmão do Guilherme. Não, o Capucho, pra mim, o Capucho jogava mais que o Guilherme. Certeza. Né? Bertil, o cruzamento do Bertil, o que era? Hoje os caras assim, o cara cruzou na cabeça, ele fazia todo o jogo. O Rony Lentz. Tá. Entendeu? Então, a gente vai citar nome e vai esquecer de outros. Vai esquecer de uma, né? Então, com certeza ele ia estar jogando num Palmeiras, num Corinthians, num Santos, aí tenho certeza absoluta, num Grêmio, num Inter, ia estar jogando, porque hoje tu vai ver, às vezes eu digo, hoje eu vou ver um filmezinho de terror, né? E aí pra dar só alegria, que eu sou do Ouro Verde, torço pro São Luís, torço pro Grêmio, e quando o Inter joga contra os carioca e paulista, eu torço pro Inter. Sim. Eu não sou... Porque lá os caras tocam uma bola de 3 metros, é craque. Não, uns pereba que Deus o livre, pelo amor de Deus. A gente que é acostumado a ver um jogo de futebol aí, tá louco, né? Então... e o que dá para comentar, por exemplo, a minha opinião, antigamente não tinha escolinha de futebol, tinha as escolinhas dos clubes, tipo Grêmio, Inter, os maiores tinham as escolinhas, né? E os jogadores se formavam na várzea, no segundinho, né? Fazia preliminar. Hoje em dia, cheio de escolinha, mas você não tira a qualidade dos meninos aí. Mas é justamente isso. Eu vi uma entrevista, eu não gosto do Luxemburgo, mas ele tá afastado, e daí uma madrugada daquelas lá, não conseguia dormir, botei lá um canal lá, era um VT, né? E ele falou isso. O que está acontecendo? Na escolinha fala muito da parte tática e tira toda a qualidade que o jogador brasileiro tem. E é isso que está acontecendo. Tanto que pode ver que desapareceu o jogador talentoso. Hoje tem esse Estevão aí que está aparecendo. Sim. Quantos mais tem? E já está vendido. Não, tá. O Inter aí reservou, o Guri agora com 18 anos, 19, já está vendido porque tem uma possibilidade de ser um craque no futuro. Ele joga bem. Mas não é tudo isso para estar num Barcelona. O Arthur do Grêmio, que saiu como craque, né? Sim, onde é que ele está? Está na Fiorentina, o nem Atalanta. Sei, né? Entendeu? Então, é assim, hoje tá o futebol, tá aí, né? E isso na primeira divisão, mas tu quer dar risada? Olha a série B ou C, né? Piada. É piada, né, cara? Se nós fizesse aqui esse jogo, assim, as bancadas que os caras dão aqui, nós ia ser vaiado aqui, né? Porque os caras estavam acostumados a ver um Tony, um Lauri, um Capucho, o Dirceu Teixeira, aí o Paulo Perim vindo de trás, aí o Leco saindo da zaga, né? O Renatinho. O Renatinho, o Jajá, né? Com aquele narizão dele chegar, era impedimento sempre, porque o nariz dele era 2 metros de altura, de casamento, né? Então, tá louco, né? Depois você acerta com o Jajá lá. Não, mas eu chamo ele de narigudo, né? Narigudo ele é, mas ele é, né? Então não tem que escapar, né? Quando é que começou o futebol na tua vida, Daniel? Pois é, meus pais se separaram, eu sou natural de Porto Alegre, né? Em 2013. Aí vim trabalhar, ajudar minha mãe, ela trabalhava durante o dia e fazia faculdade em Cruz Alta. E eu esperava a meia-noite, eu estudava no Ruizinho, esperava a meia-noite e pouco chegar o ônibus e tal. Até que um dia, tava lá, coisa e tal, e chegou um tal de Nilson Brum, ex-vereador do PDS, da Arena. Foi assessor do deputado Wilson Mânica. Isso, trabalhava, era contabilidade do Seidler, né? E conversando comigo, junto com o Valdir Domingos Jardim, que na época era só produtor, né? E conselheiro da Cotrijuí. E também vice-prefeito, meu amigo particular, agora não me traz mais mel, porque eu tô com a minha glicose alta e o médico pode comer qualquer coisa, menos mel, que tem muita energia. Olha só. E aí um dia, Tadeu, tu não joga bola, sou um baita de um goleiro, nunca tinha jogado de goleiro, né? Porque eu sofri um acidente quando eu tinha 10, 12 anos em Criciúma, que meu pai era de Criciúma, e eu quebrei o tornozelo em 3, 4 lugares. Então eu ando bem e bato na bola bem, mas não tenho força, né? Não, eu sou goleiro. E fui jogar no Juventude do Barreiro. Logo em seguida já peguei o Atlas, depois a Academia Jovem, depois desses 3 aí, assim, perdemos um de 1-0, 2-0, aí empatamos 1-1. E eu fiz umas defesinhas lá, mas enganei bonito, né? Tá. E assim foi. E o Bertil trabalhava no Sabo Veículos aqui, né? Tá?
E um dia eu fui lá para ver o precinho de um carro e tal, viu, tu não é goleiro, porque eu vi lá do Juventude do Barreiro aí, coisa e tal, pá. E naquele domingo, eu fui num sábado, nós fomos jogar contra o Juventude dos Góis, o time do Juventude dos Góis, Deus o livre, né? Sempre Cara, forte. sempre forte, sempre foi forte, né? E o Juventude do Barreiro, pá, pistou na goleira lá de cima, daqui a pouco olho para trás assim, chegou uma Kombi, né? Aí abriram as portas. João Braveso, depois fiquei sabendo, Ari Bertoldo e um rapaz chamado Valdir Aguirre, né? Meio moreno? Meio moreno bastante, né? Enjoado? Ah, Deus! Não, olha, vou dizer... Uma pena, foi cedo. Não, tá louco, né? Eu matava ele, porque eu sou muito gozador, e eu contava, não, para, ele e eu e Lauri, mas nós matava ele, que ele chegava da dor no abdômen de tanto dar risada das nossas bobagens, né? E aquele dia foi um dia felizinho também, daqueles que passava a bola, tirava e coisa e tal, porque eu sou mão de alface, né? Porque eu sempre... Sim. Os caras, Daniel, como é que tu jogou no Verde? Simples. Eu tomava 10, eles faziam 11, então por que Claro. né? Tinha dia que nem banho de gozação, né? Nem banho não tomava, eu ia direto pro Cinema América, saía do coisa e só trocava roupa, nem o time era bom porque eu ia me matar. Mas tive que provar antes um pouquinho, né? E naquela época, né? Tinha o Rakoski, tinha Piranha, Hildo. Quem falava gago, como é que é o nome dele também? Jogava um monte, né? Não, esse eu não vou lembrar. Mas agora eu me esqueci o nome dele. Bom, e eu era o quinto goleiro. O Poti, eu me esqueci o nome dele. Mas aí eu era um cara muito dedicado, saí da cooperativa, principalmente nesses horários, quem é que ia bater falta em mim e coisa e tal, que uma vez inclusive, não, agora eu bater forte, né? Ele me bateu tão forte naquela época, as camisas de goleiro, era com aquele algodão e assim, quadriculado, né? Então, vou bater forte agora, não, pode. E com a cotoveleira ainda. Sim, ao lado, cotoveleira né? e coisa e tal. E ele pegou, deu um canudo em mim, viu? Eu caí pra dentro do gol, ficou as marquinhas, né? Eu vou dizer o nome dele, Carlos Caetano Verri, popular Dunga. Quantas vezes peguei ele em casa e coisa e tal, então ia treinar ali no campo, que hoje agora tem o campo ali na frente do Liberty, né? Das crianças ali em cima, era um campo de futebol. Campo do campo do Stork, hoje, né? E ele que me treinava, aí logo em seguida já foi para o Internacional, depois para o Corinthians, e assim foi, né? Tanto que agora ele também veio aí na inauguração, convidou nós para ir participar lá, né? Da estátua, e de vez em quando ele aparece aí, conversa com a gente, coisa e tal, né? Então... E Juí, não é só Ouro Verde, né? Tu vê, por exemplo, um Estrela Vermelha que tirou um monte de jogador de São Luís, né? Estrela Vermelha era o São Luís. Era o São Luís. O Jorge Glitz morava na frente da minha casa, né? Quando tinha aquela... Mas, não. Eu vou dizer uma coisa. Que pessoa. Sim. Que pessoa. Não. Parecia uma mulher, né? Até no jeito de falar contigo. Sim, brabo, ele era calmo. Não. Assim, uma pessoa fora da realidade, né? O Ivan Norato, com aquela frescura que ele tinha, que ia cabecear na bola e fazer que ia pegar com a mão e deixar passar, né? Mas numa dessas ele se ralou, né? Ele fez isso e o pessoal já sabia. E aí eu acho que foi o Capuchinho, o Lauri, que entrou por trás, só deu um cutucão e ganhamos 1-0 com aquela frescura dele, né? Mas tudo Aí Ivan Cardoso, Ivan Norato, né? Então era outros tempos. Jaime Mônaco, né? Aí tinha o Atlas, o Cabete, o Mano, o Jair, né? Sim. Né? Entendeu? Academia Jovem, Van. Não. Aí, agora vamos ser sinceros. Pega e faz uma seleção desse jogador aí que vamos dizer que ele tivesse hoje. Né? Sim. Bota na Série A, não faz feio. Mas não faz nem um pouquinho feio, né? Nem um pouquinho feio. É interessante, né? E hoje, nessa missão de continuidade lá do Ouro Verde, que não tem... Primeira pergunta, não tem futebol atualmente. Alguma possibilidade de voltar o futebol no Ouro Verde, Daniel? São duas situações que ocorrem, né? Aí tem muita gente assim que põe a culpa no poder público de fazer, né? Ah, sim, sempre. Mas eu vou te falar uma coisa pra ti. Eu tô falando numa rádio, né? Tu vai botar no... Eu quero 24 para jogar bola. Não tem. Não tem. Tanto que em 2010, quando aí nós fomos campeão, porque o Ouro Verde nunca caiu, né? Ele parou só depois. Sim. Em 2010, quando eu assumi a presidência, o meu filho tinha vindo de Criciúma junto com
o Denis, que eram os dois zagueiros, ele chegou a jogar uma partida profissional. Ele era só dos juniores, né? E ele disse, viu, dá pra nós montar um time? Cara, eu vou te dizer uma coisa pra ti, ó. Tu pode montar tudo que você quiser, fardamento, bola, tudo mais. Só o seguinte, não quero drogado, tá? Não quero o cara que é craque, mas isola os outros e tal. E outra coisa, o time nunca pode tomar 4, 5 gols, cara, tá? Não pode deixar pra mim. Bom, 9 partidas, não perdemos nenhuma. A que mais nós sofremos foi 3-1, depois era 6-0. Nós temos lá todas, né? E naquela época eu ainda trabalhava na Tramontina, eu consegui 11 fardamentos. Então cada jogo tinha Era um fardamento diferente. Uma lida que eu tá lá, o dia que tu ir lá na nossa sede, né? Que por sinal tem cara que vai lá, não acredito que vocês têm isso aqui. É isso aí, coitado. Mas aí vem aquela história assim, continuidade. 2011 deixamos para eles, né? Meu Deus, como é que vocês aguentam fazer, sabe, os próprios jogadores, aí presidente, vice, nós deixamos todos os guris, porque a nossa ideia era essa, né? Nós ficar na nossa cesta, tomando o nosso churrasquinho e tomando a nossa cervejinha e no deixar sábado e domingo... Deixar a incomodação para os outros. Deixar para os piazedos tocar, né? Todos são a parte, tanto que meu presidente, as esposas que até casaram, muitos se conheceram e casaram, né? Se encontram, me bate, eu nem reconheço mais não, porque a idade pegou, né? Claro. Mas tá, meu presidente, e coisa e tal, ficou uma marca assim. Bom, o Andrei se elegeu, vou ser bem sincero, todos lá... ele fez 1.600, 1.700 votos, mais da metade tenho certeza que foi da família do Ouro Verde com as famílias porque ele também jogou Ouro Verde. 40 partidas, fez meio gol. Ele enganou, na verdade. Não, ele corria muito, né? Mas de Papaléguas também corria, mas só isso, né, cara? Né, meu prefeito? Fica na tua, né? Entendeu? Mas tudo faz parte, né? Claro. Né? Tudo faz parte, né? Então aí, voltando à tua pergunta, né? Hoje está muito difícil. Está muito difícil, né? Essa questão de computador, o pessoal faz... Sabe, se fizer um torneio de, como eles chamam aí, J-League ou coisa parecida, vai arrumar muito mais que 2 times. Fazer torneio em celular e computador. Assim, agora, para jogar bola, futebol... Tanto que pode ver nos campeonatos, quando tem aí, quantos times é? 8, 9? Quando tem, né? E aí vem os exemplos... Sem contar as brigas que dá nesses 8, 9, né? Não vamos entrar nos detalhes aí que fica feio aí falar aqui, né? Porque... existia também no nosso tempo, mas tu via futebol e também via, né? Tanto que tu quer ver, eu vou dar um exemplo que tem, né? Das pessoas que tem. O gaúcho tem que tirar o chapéu para esses caras. Mas tudo é gente de quanto? 40, 50, isso 60 aí. Anos. Né? Que tem ainda, né? Sim. Aquele espírito, a gente se encontra de vez em quando, eles vão lá na sede, nós vamos lá, né? Tem uma amizade assim, fora de série, mas lá dentro do campinho, até esse dia, quando nós estávamos de aniversário, fizemos, né? Um joguinho lá, e eles acharam que o Gaidado não fez 6-0, né? E os velhinhos com uma perna só ainda, né? Mas tá tudo certo, né? Mas a zaga do Gaúcho, o Zalmir, então aí, né? O Zalmir que então não. Aí, Zalmir, viu? Zalmir Soares, não sou eu, é os fatos, tá? É isso aí, não tem. Né? Então, o que acontece? Tá muito difícil fazer futebol, né? Não, e aí quando tu pensa em fazer alguma coisa, aí tu começa a contar. Viu, eu quero uma chuteira Nike, né? 500 conto, mas, cara... O cara não joga... A Clube Sul ninguém quer, né? Não. Aquela opzinha, ninguém quer. Não. Também, entendeu? Então, assim as coisas, né? Mas ainda assim, pena que o Azulão faleceu, né? Porque ele tomou... Vanderlei Bombardieri, né? Ele faleceu e... são o projeto que nós tínhamos... de alugar casa. Foi o Vanderlei quem me apresentou, que eu voltei para Ijuí em 2017, mas eu não lembro se foi nessa época ou um pouquinho antes, que me apresentou esse projeto que a gente vê aqui dos produtos licenciados aí do Ouro Verde. Isso aí. Mas teve o outro projeto que era a ascensão nossa, né? Sim. Que era o quê? Formar jogador para vender. Para vender. Essa era das coisas. Tanto que o professor Osmar, que hoje levou o nosso projeto para São Luís, porque não tinha condições financeiras, mas aí ele morreu bem no momento que nós já estava começando a conseguir patrocinadores e isso, aí eu encaminhei inclusive para Tramontina lá para pedir uma verbinha dessas coisas, aí veio aquela coisa que eles davam uma coisa, mas não estava descartado ainda, daqui a pouco lá vinha uns troquinhos para nós, né, e aí quando, ele e mais os assessores, até que o São Luís agora pegou,
Pegou, já faz 3, 4 anos, né? Mas é diferente, viu? Bem ele diferente, me fala, viu, não. Daniel? Tanto é que o Osmar nem tá mais lá agora, não, né? pois é, não, mas aí que tá, pra te ver essas questões, o né? Osmar e o Paulo Wissmann, que era o treinador quando o Ouro Verde foi campeão da segunda. Exato, é isso aí, Paulinho Wissmann e o Betinho Bertolo, né? Que também, os dois, lá tem as fotos, né? E eu tirei uma foto deles, naquela época não tinha celular, Sim. né? Tirei uma foto e nas botei Kodak. lá assim, ó, os culpados, né? Que ele era o treinador e, tipo, hoje que eles têm muitos assessores, né? O treinador assistente técnico. não tem uma ideia, chama, o que tem? Faz isso aí, né? Isso e aí, assim, os né? assistentes técnicos. Então tá difícil, né? Tá difícil e os custos são muito altos para tudo, né? Para tudo. É uma fortuna as coisas, né? Então, você tem que, para colocar um produto como essa, uma cerveja artesanal, você precisa ter quantidade, colocar, tem que ter o produto é legalizado, mas aí para comercializá-lo vai precisar de nota fiscal, paga imposto daqui, quer dizer, quando você vê, não tem vai... Tem um funcionário, paga. Porque tu não vai sair do teu trabalho para ir entregar 2 fardinhos, né, durante a semana, né? Então, existem várias questões assim que a gente... Mas, bom, voltando assim, futebol acho difícil, né? Mas, seguido o pessoal de Bicaco, de Miraguaí, de Tenente Portal, viu, arruma o Zéinho aí, vem pra cá, aí um tá com um pino caindo da perna, aí não tem fechado essas coisas assim, né? Porque o pessoal gosta, não, porque dentro no campo, nós vamos lá pra se divertir, não é pra justificar nada, então dá um passezinho, dá um tapa numa bola, os caras já ficam olhando de... Puta, né? Falou em bicar com o César, que jogava no São Luís, chegou a jogar no Ouro Verde? Mas se todas as vezes que sai, né, jogou no Ouro Verde, nos altos... Que o Ednei, eu lembro que também jogou do Estrela, né? Isso aí. Era rival do Estrela. Isso aí. Você é da época ainda, acredito, que você... Nós somos contemporâneos, você tem 64, ano de fundação do Ouro Verde, eu tenho 61, ano que o Ouro Verde foi... Nasci em 64, tenho algo em comum com o Ouro Verde. O Ouro Verde é de junho, eu sou de janeiro. Ali nós temos aquela rivalidade. Era o Piraí e era o Grêmio, ainda tinha. Os 3 times do Assis Brasil ali e o Ouro Verde, né? Você tem de cabeça quantos títulos o Ouro Verde tem? Não tem. E aí, os principais, Copa Dreyer e Copa Arizona. Sim, não. Aí, viu, a pessoa que vocês têm que chamar para conversar e fazer todas as perguntas... Chama-se Ari Berton. Não, ele já tá no canal. Foi um dos primeiros. Isso aí quando o Luizinho trabalhava aqui Isso é uma enciclopédia, né? Sim. Ele vai dizer assim, em 1900 de outubro, aos 43 minutos e 20 minutos, o Bertil cruzou, e aí o cara cabeceou para fora e o coisa chutou de primeira no ângulo, no campo do... Tá louco, né, cara? Eu não me lembro ontem o que eu comi, né, cara? Entendeu? Uma das coisas que eu não lembrava, não tem porque lembrar também, que eu era... Daí um pouco menos. O Ari foi até jogador do Ouro Verde. Sim, era zagueiro. Eu não sabia que o Ari tinha jogado bola. Eu só tinha o Ari. Não, jogar não, ele entrava em campo. É diferente, mas é que os outros compensavam, sim, né? É que nem você goleiro, né? Não, é a mesma coisa. E o Ari, por exemplo, eu tinha o Ari como um dirigente e tal, um cara profissional, né? Como se diz, né? E com todas as estatísticas na cabeça. Não, né? Ele tinha aquele fuquinha cor de laranja ou vermelho, né? Sim. Na madrugada de sábado para domingo, ele andava em todo lugar, mas não tinha jogador do Ouro Verde. Ele era mais profissional que os profissionais, né, cara? Aí. Ele andava e dedava pro Valdir Aguirre, né? Bom, né? Até teve um jogo lá, eu não me lembro agora. E aí, tá bem, o Paulo Jusviak? Não, Paulo Jusviak não. Não, o Paulinho que jogava no Atlas e veio jogar no Ouro Verde também, né? E ele tinha saído pra noite lá e conheceu o Aricha, né? E aí o Paulo Moraes. O Paulinho Moraes. Paulinho Moraes. Paulinho Moraes é do Atlético São Geraldo. Isso aí. Os Toninho, Paulinho. E aí eu queria ver um jogador se ralar. O Valdir olhava assim, e aí, tá bem, Paulinho? Não pode, vai ficar no banco então hoje, tá? O Valdir também não era fácil, não, né? Mas claro, o Valdir também jogou bola, né? Então, tá louco, né? O Ouro Verde tem algo que a maioria dos clubes não tem. Tem um livro publicado, sim. Tem hino e tem uma sede que é muito frequentada nos finais de semana. Quem é que são os pilares daquela sede lá, que teve a perda do Bombardieri, do Azulão, a perda do Laurivadas, que eram
Podia faltar luz, mas eles não faltavam lá, mas né? Deus o livre, né? Como é que fazem lá ainda na sexta-feira? Jogando uma carta, fazendo uma janta? Até poucos dias, até esse dia, se ensaiamos para jogar Pais e Filhos, né? Que todos os anos sai o Pais e Filhos. Certo. A gente tá levando um saco, porque os piazinhos do... Claro, o piazinho corre. Conhece aquele cara, o Deluxe, aquele que, né, o raio que, cara, quando Sim. tu olha aquele já tá lá, né, coisa e tal, né, mas ainda assim, os primeiros 5 minutos, o show é dos velhinhos, né, Claro cara? que toca a bola que a corre. bola que corre, não é, né, então, né, e na sexta-feira sempre tinha, né, mas aí um começou com problema de saúde, aí outro morreu, né, o que acontece? Nós estamos em 20, 25, né, nós fizemos uma programação durante o ano, 4 ficam cozinhando, tem que comer o que os caras fazem. Certo. Né? Só que lá é uma competição que cada mês quer ser melhor que o outro. Claro. Né? Então tu não come comida ruim, né? A comida ruim é quando um tá cansado, ou semana que vem eu vou fazer só churrasco. Senão é ou só um carreteiro. É, uma galinhada, mas se não é Deus, é aquelas polentinhas pro seu... agora me esqueci o nome dele também. Jogava no time... E ficou nosso amigo, assim, de uma maneira. Faleceu agora faz poucos dias lá. Ivo Boranga. Ele caçava, né? Centroavante do Ivo Boranga, lembro dele. Caçava, e aí começamos ele aparecia não aparece lá. Ele levava umas perdidas, fazia... Não. Por isso que tá todo mundo gordinho lá, né, cara? Uma polenta com aquele molho e polentinha e aqueles queijinhos de colônia. Na nossa idade é isso, é comer. Entendeu? Tá louco, né, cara? Tá louco. Então, os Pilar hoje... Essa turma da sexta-feira, né? Enquanto nós não tinha renda, agora nós temos, graças a Deus, uma renda lá, né? Mas chegava no fim do mês, aí tem que pagar água, luz e coisa e tal, e se juntava, né? Agora pintamos a sede, nossa sede tá ali, se passar lá na... Sim, passei há poucos dias lá. Pintamos bem das cores, claro. Daniel, ficou muito, assim, não, chamativo, é a cor do verde. E agora vamos pintar a lateral, claro. Lá dentro da nossa sede, a hora que tu conhecer lá, tu vai ver... A estrutura que nós temos uma sala de vidro onde está todos os troféus desde que começou até agora, conheço né? Lá. Polidinho, bonitinho, né? Freezer, geladeira, fogão industrial, churrasqueira, 2 banheiros para as mulheres, todo com revestimento. É uma sede fora de série, né? Quem é do futebol, normalmente eu fico curioso, enfim, e faço esse tipo de pergunta. Tua maior alegria dentro do futebol, com certeza dentro do Ouro Verde, e vamos dizer assim, tristeza, algo não tão alegre, tirando, claro, as perdas aí, já citamos do Vanderlei, do Lauri, do próprio Capucho, enfim, e dos antigos, do seu Marschner, do Tito, sim. Enfim, esse pessoal todo aí que a gente... Esses nunca vão ser esquecidos, né? Nunca vão ser esquecidos. Tanto que quando chega na data de coisa lá, sabe, baixa uma marcha astral, aí daqui um pouco lá levanta, viu? Tu acha que sem vergonha que tá lá em cima queria que nós ficássemos tristes? Não, pelo contrário, né, cara? Ele... Né? Iam estar aqui trabalhando para a alegria de todos. Mas tá empunhando todo mundo lá, né, cara? E jogando canal, chamando todo mundo de burro, né? E quando ele perde, ele era o jegue, porque nós era burro e ele é o jegue, né? Era raro ele mas ele perdia também, né? Então, assim, essa acho não tenho certeza que é da minha época, né? Sim. Da minha época. Falou da tua época. Porque tinha muita sinergia de todo mundo, né? Um puxava todo mundo atrás e cada um fazia a sua parte da melhor maneira possível e cada um aceitava. Viu, mas será que tu botar esse bolo mais um ovo? Mas vamos fazer, vamos experimentar e sair melhor, entendeu? E hoje foi reduzindo, não que não tenha essa sinergia, mas todo mundo tem família. Sim. E são aqueles 20, tanto quando eu jogava, né? Tu saía do vestiário ali embaixo que tinha, nosso vestiário é Deus o livre, né, cara? Sala de massagem, sim. Né? Tinha o Julio, aquele que o fardamento, Deus o livre, se tivesse uma amassadinha no fardamento, ele a chuteira... Tudo no vinco. Tudo, né? O Julio também ganhava do Cenerias só 3 Bauru, ele comia em 5 minutos, sim. Né? Tanto que morreu de infarto das coisas, mas quer que não... Todo mundo tinha um carinho por ele, né? Porque assim... são personagens, assim, como tu vê no Grêmio, no Inter, né? Aqueles caras que estão 40 anos lá, né? Entra treinador e coisa. Aqui no São Luís, o Zé Griber, o prego antigo, né? Então, lá em cima o Ratinho, no Gaúcho, tá entendendo isso aí. Eu quero, né? Então nós saíamos assim,
sair do vestiário, passar o muro assim, ó. Que isso? Vamos fazer uma carreata? Tinha 30, 40 carros para levar 20 jogadores, né? Era uma briga, né? E eu era sempre o reserva, né, cara? Aí depois que foi sumido, aí um se machucava, eu jogava, né? Então a gente ficava feliz. Esses são os momentos assim que não é só o futebol, né? Não. É tu ver, e hoje para tu reunir, olha, vou difícil, dizer, sim. É muito difícil. Em família a gente quase não consegue reunir. É verdade. Imagina. Verdade. Não, reúne no enterro de alguém. Ah, né, sim, né? Aí por essas coisas aparece, né? Quando convida para fazer um almoço, alguma coisa, não vou poder ir porque não sei o que agora. Se morre, aparece, né? Aparece. Né? Não, infelizmente é assim. Daniel, a gente quer agradecer a tua presença aqui e não sem antes ouvir, por exemplo, planos para o futuro do Ouro Verde, o que se comenta, porque o Ouro Verde nesse ano, em junho, completa mais um aniversário, 64. Ano passado não teve comemoração, esse ano vamos ter alguma coisa? Não, a gente vai fazer, né? Normalmente a gente faz, inclusive para nós, porque a nossa sede vai 120 pessoas. Se todos os familiares levar todos os parentes que querem... Vai ficar gente na rua. Não, isso não né? Tem. Então a gente tem planos, tem bastante. Sim. Falta botar em andamento essas coisas, né? Mas a primeira toda era o quê? A nossa sede está muito... Pintamos a nossa sede, ainda falta pintar a lateral. Aí, vamos fazer futebol, né? Estamos pensando no salão de novo, que o Ouro Verde também sai muito com esse piazedo mesmo. Aí, e salão não é que é mais fácil, mas é menor os problemas, né? Claro. É menor os problemas do futebol de salão. Chega a ser mais fácil porque é menos gente para jogar também. Isso, né? Mas aí vem aquelas coisas assim, né? Não é só o atleta também. Sim. Quem é que nós tinha para ajudar nós a nível de jogador? Luciano Tamioso e Mirno Vornacek, que o Lauri chamava de nazista, né? Porque quando ele pegava nós, Deus o livre, né, cara? Eu, como goleiro, aquelas bolas de areia, eu já tava morto, ele terminava de me matar, né, treinar, cara? Bater não, tu quer ser um dia titular, tu tem que, né? E aí, né? Mas isso é que fica, né? É aquilo que diz assim, eu nunca, uma escola, escutei assim, viu, pessoal, uma professora falou numa turma lá, porque os pais reclamando muito dos professores, cara. Aí daqui a pouco uma professora levantou e disse assim, viu, vocês têm que pensar que vocês têm que criar os filhos para vocês, para o mundo, não para vocês, né? Porque vai encontrar aí fora, o bicho pega, né, cara? Então, não é só o jogador, viu, aí então, essas coisas todas aí comentando, professor Paulinho do CAP, que é um desses da sexta-feira. Não, eu treino isso, mas do meu jeito, não, tu tem liberdade para fazer tudo, porque o cara que vem aqui, ele tem que te obedecer como ele obedece o pai dele em casa, como ele obedece a esposa dele em casa, né, que tu sabe que quem manda em casa é a mulher, sempre né? Fora, sabe, né? Sim, senhora, né? E é assim que funciona, né? É isso aí. Canal o Tempo Todo, com a parceria da Terra Vermelha, trazendo Daniel Colli, presidente do Ouro Verde que esse ano completa 64 anos, é isso? Isso. 62, 65. O Ouro Verde é de 64, né? 64. Então, 61 anos, né? Ele completa 61 anos, é de 64, sim, completando 61, e a gente vai confundindo o ano com a idade, mas está tudo certo. Trazendo aqui muitas histórias da Sociedade Esportiva Ouro Verde, o verduengo do bairro Assis Brasil. Porque nós queremos estar aqui o tempo todo.